Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, estejam todos com saúde, todos com paz, todos com alegria no coração. Que nossos pais e mães orixás possam abençoar todos vocês, que os santos anjos guardiões guardem suas mentes, seus corações, suas casas, seus lares, suas famílias e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, continuando aqui nossos estudos, né? Espero que estejam gostando. Pegando aqui uma pincelada em um livro ou no outro, né? Então, esses dias atrás a gente fez um vídeo com esse livro aqui que eu falei que eu gosto bastante, tem um carinho por ele, por ser praticamente o primeiro livro que eu li sobre Umbanda na minha adolescência, tá certo? Mas que ele tem uma pegada mais da Umbanda esotérica. Temos que, né, ler com esse filtro, sabendo, né, que tem as suas características, suas diferenças, suas simbologias, tá certo? E também lembrando, né, pessoal, tudo que está escrito, nós sempre devemos filtrar, seja quem for o autor, lembrando que o papel aceita tudo, então aqui vem não só aqueles raios luminosos, né, isso vale para qualquer livro, né, pessoal, mas também vem também as dificuldades que a matéria impõe, né, a todos nós, a todos os médiuns que são os canalizadores. Então, aí nós temos questões temporais, né, da época que foi escrito esses livros e também das pessoas que estavam ali envolvidas com seus viés, seus pensamentos. Então, temos que saber ali contornar uma ou outra coisa que não concordamos, né, pessoal? Temos que saber, então, ter essa ideia da discordância também de uma forma equilibrada. Mas não é porque eu não concordo com um ponto ou outro, né? Seja da Umbanda esotérica, da Umbanda sagrada, da Umbanda popular, da Umbanda Morocco, né? Seja qual for a vertente de Umbanda ou qualquer livro espiritualista, né? Nós temos que ter respeito por todas as vertentes, todos os pensamentos e também nós temos que ter o filtro, né, pessoal? E não é porque eu não concordo com um ponto ou outro que essas obras não trazem muito conhecimento interessante, importante, que ajuda a nossa compreensão de vários assuntos. Então, não podemos descartar porque eu não gosto desse autor por causa que ele fala de um orixá X ou Y, e às vezes a gente deixa para trás toda uma obra, né? Um livro como esse aqui, né? Código de Umbanda, que traz muitas reflexões interessantes. E nós falamos um pouco de magia, né, pessoal, naquele vídeo que eu aqui trazendo da Umbanda essa desconhecida, né? A gente comentou um pouco sobre magia. A gente viu, também trouxe um outro livro que não está aqui agora, que é o Três Livros de Filosofia Oculta do Agripa, né? Que é um livro medieval praticamente, né? De 1500 e pouco, e que fala bastante daquela magia mais natural. Aqui na linha da Umbanda esotérica, ele fala bastante dessa magia mais mental, né? Da gente usar os poderes da nossa própria mente para irradiar as energias. E, né, aqui eu queria trazer um pouco aqui das ideias também do Saraceni. Ele tem, praticamente, são 3 livros que tem aqui dentro, né, pessoal? Desse código de Umbanda. E ele trata, praticamente um livro inteiro aqui, né? Um desses... no livro 2 aqui, praticamente ele trata ali sobre magia e sobre os rituais, né? Então, um dos tópicos aqui, né, que são os instrumentos e meios mágicos, que é algo bem pertinente, né, aos métodos mágicos mais tradicionais, né, principalmente mais antigos, né, e dentro da Umbanda a gente tem muito a utilização de elementos, né, elementos físicos mesmo, por onde o médium magista, né, ou os espíritos que estão assistindo os médiuns ali, que estão envolvendo mediunicamente os médiuns, eles vão se utilizar de elementos ali, né, que fazem parte da ritualística. Então ele vai falar ali, ó, os instrumentos mágicos são variados, né, precisam trazer em si capacidade de acumuladores de energia, que se ativadas atuam no sentido de realizar um processo mágico. Então ele vai abordando isso aí, tá certo, pessoal? Então ele vai falando aí de várias questões, né? E ele cita ali algumas questões, né? Como
um caso de um médium, né, que julgava possuir uma espada mágica, né, quando na verdade possuía, né, uma inútil faca cega. Então ele faz uma brincadeira ali, né, pessoal? Até tem aqui o meu punhalzinho, né? E porque isso aqui é só matéria, né, pessoal? Isso aqui é um instrumento que você pode comprar, pode pegar uma faca aí na sua cozinha, ou pode comprar uma espada, uma adaga, um atame, todo personalizado, né? Com banhado a ouro e tudo mais, né? Mas eles continuam sendo elementos materiais. Então, para que isso aqui funcione como um elemento mágico, então existe um processo. Então, mais ou menos isso que ele chama atenção, né? Não é apenas você ter, né, o elemento físico, mas espiritualmente, né? Essa adaga, esse atame, ele precisa espiritualmente existir também. Ele precisa estar imantado de energias, né? Então esses objetos eles são consagrados, eles são tornados sagrados, né? Através de rituais, através de práticas. Então ele vai falando disso, né, pessoal? Então assim o médium magista, bem instruído pelos seus iniciadores, só irá facilitar o trabalho realizado pelos seus guias nos dois planos da vida, o espiritual e o material, né? Quanto aos meios mágicos, aí a magia resume-se em um pouco, nada mais. Vamos a alguns, né? Então ele vai falar com alguns dos meios mágicos, né, que são empregados. Então, horas mágicas, né? Ele coloca aqui algumas horas mágicas aí dentro da Umbanda, né, da vertente de Umbanda, né, específica aqui, que é a Umbanda Sagrada, né, do Rubens Saraceni. Então, ele vai definir aqui algumas horas mágicas, né, às 6, às 9, às 12, né, às 18, às 21, às 24. Então, é interessante, né, pessoal? Depois eu posso até trazer um pouco da Umbanda esotérica, que muda um pouco a ideia das horas mágicas, né? Mas também existe esse conceito, né? Então aqui ele vai colocando aqui, ó, de 0 horas às 6 horas da manhã, o espaço pertence às forças negativas ou cósmicas, né? São as forças das trevas. Então das 0 horas às 6 da manhã. Das 6 da manhã às 18 horas, pertence às forças positivas ou universais, né? As energias da luz. E das 18 às 24, né, o espaço pertence às forças mistas, tanto positivas como negativas. Então, o que ele quer dizer? Né? Que geralmente, nesses horários vão ser feitos certos tipos de magias, né, pessoal? Sejam elas positivas, né, ou negativas, preferindo certos horários. Então, depois da meia-noite, costuma-se, né, realizar energias mais negativas. Eu não concordo plenamente com isso, tá, pessoal? Eu acho que a magia ela pode ser feita também às escuras, aí em um quarto fechado, né, de dia, e a intenção ainda acaba sendo maior. Mas aqui é um conhecimento, né? Conhecimento muito antigo, né? Que depois da meia-noite, o que ocorre, né? A presença da luz solar no planeta, né? Ela vai ficando cada vez mais escassa, né? Naquela região, né? Naquela região onde é meia-noite. E lá por 3 horas da manhã é quase nula, né? Essa energia eletromagnética do Sol. Então, vai perdendo muito a sua força, né, pessoal? E a gente sabe, né, até pelas obras do próprio André Luiz, que a energia solar ela tem essa capacidade de destruir camadas de energia, né, egrégoras de energia, acumulados de energia negativa, são destruídos com facilidade pela luz do Sol. Por isso que é tão importante a gente abrir nossa casa, né, deixar entrar bastante luz solar, né, tomar um banho de sol também, né, pessoal, de uma forma sempre cuidadosa, né, para não se queimar, mas deixar-se se banhar pela luz solar. Esse é um conhecimento que vem lá do Antigo Egito já e tudo mais. Então, pessoal, é um pouco disso. Facilita o trabalho, né, negativo daqueles que se utilizam da magia para fazer o mal e tudo mais. Facilita fazer ele nesses horários por causa dessa baixa incidência de luz solar, tá certo, pessoal? Mas não impede um trabalho do bem, né? Tanto que vários guardiões trabalham nessa hora, né? Justamente desmanchando essas energias, né? E ele vai falando aqui mais, né? A respeito desses horários, né? Ele não vai colocar mais detalhes. Ele fala aqui dos elementais, né? Das forças elementais da natureza, cita elas, né? Como usar o ar, a água, a terra, o fogo
cristais, minerais, vegetais, né? Para a questão da magia, né, pessoal? Isso a gente vê em abundância, né, dentro dos rituais de Umbanda, né? O uso de erva, o uso de charuto, o uso, né, no ar, as defumações, né, do elemento fogo, as velas, né, as pedras, né, os cristais, né, os minerais, os vegetais, assim por diante, né? Então ele vai aqui comentando um pouco, né, pessoal, de tudo isso, né? E quais são os meios de ativação, né? Ele vai colocando aqui. Então, um dos meios de ativação são os cantos ativadores de força. Então, nós fizemos também um vídeo onde eu peguei ele um pedacinho ali sobre do livro Umbanda Essa Desconhecida, do Roger Feraldi, né? Ele falando ali dos cantos como mantras, né? Que ele, novamente, ele fala, ó, mantras ativadores de poderes, né? Encantamentos sonoros. Então, isso é uma coisa muito presente, né, dentro do ritual de Umbanda, não só de Umbanda. Na verdade, na magia tradicional também, na alta magia, se utiliza muito, tá? Isso. Dentro dos rituais orientais também, né? Os mantras ativadores. Então, dentro da Umbanda a gente vai ver os pontos cantados, né? Então, você vai ter ponto lá de limpeza, vai ter um ponto de descarrego, vai ter um ponto para firmar um ponto riscado, para ativar uma certa energia. Então, quando você canta, né, para fazer uma proteção numa porteira e assim por diante. Então, esses cantos, eles ativam essas forças. Então, vamos dar um exemplo. Você vai fazer um fechamento energético de uma porta, você vai lá nessa porta, faz lá, usa alguns elementos materiais, digamos que você coloque uma vela lá, né? E coloque um ponteiro, né? Um punhal nessa porta. São elementos físicos, então você vai imantar isso com energias, mas em qual momento que você ativa isso? Então você pode usar um canto específico, né? Que vai ajudar a sua mente, né? a canalizar as energias para que seja ativado, né? Aqueles elementos ali que estão sendo usados, né? Como suporte, né? Suporte mágico. Então ele vai falando aqui também que tem os pontos riscados. Claro, isso aqui é um baita de um resumo de tudo que tem, né, dentro dessa obra. Fala das fixações mágicas limitadas no tempo, né? Aqui tem alguns termos mais, né, teóricos, né, que ele vai tratando mais para frente. Então é isso, pessoal, que ele fala um pouco sobre os magos, né? Então eu queria trazer um pouquinho aí um pouquinho da pegada, né, da Umbanda sagrada aí, do Saraceni, com relação à magia, né, e falando um pouco aí dos elementos aí, como a hora, como, né, a hora planetária e tudo mais, que são temas interessantes, né? E quando a gente tem instrumentos mágicos, seja ele qual for, né? Seja dentro da prática espiritualista que for aqui, né? Até peguei aqui essa varinha, né, pessoal? Que a gente só usa de enfeite essa aqui, né? Não é a que eu uso. Mas só para servir de exemplo para vocês. Então, o que é o bastão, né? O bastão mágico, o cajado do mago, né? A varinha, né? Pode trazer vários nomes, né? Já entrando um pouco dentro das artes mais ocidentais de magia, né? Mais europeias, talvez. E ela nada mais é do que uma extensão, né? Uma extensão do braço do magista, né? Então a gente vê aí muito, né, os filmes aí, o Harry Potter, né? E outros filmes que são interessantes e que trazem um pouco disso. E tem aquela afinidade entre, né, o mago, né, e a varinha e tudo mais. Então é uma coisa interessante. E isso eu vi muito dentro das escolas orientais de artes marciais, né? Eu fiz muita arte marcial quando era adolescente, principalmente as artes marciais japonesas e chinesas, elas têm esse conceito, né, da arma como uma extensão do corpo, né, do lutador. Então faz parte, né? A energia flui através daquele instrumento. Então esses aqui são instrumentos mágicos, aonde eles em si não têm poder nenhum. O poder está, né, na força que você emprega eles. Então quando eu vou usar um instrumento como algo mágico,
eu preciso consagrá-lo, eu preciso energizá-lo, né? E ele precisa passar a ser parte de mim, né? Parte do meu campo energético. Então, as energias que vão fluir pelo meu corpo vão se estender através desse instrumento, né? E ele vai ser uma ferramenta, né? Para que eu possa realizar um ato mágico, né? Da outra vez eu mostrei um pouco do maracá, né? E ele também funciona de uma forma muito parecida. Então, mesmo poderia ser com uma erva, né? Com uma pedra aqui, né? Um cristal, onde eu posso usar, por exemplo, para realizar um passe, né? Para realizar um benzimento, para realizar uma cura, né? Porque ele vai potencializar a energia, né? A energia que vem de mim. Então, o instrumento em si, sozinho, né, pessoal, é matéria, né? É um acumulado de átomos. Mas quando nós movimentamos energias através dele, né, aí tudo muda. Então, é como o fio de luz, né, pessoal? Então, se você esticar um fio de luz, né, colocar uma lâmpada na ponta, e você não energizar esse fio, ou seja, você não ligá-lo na corrente elétrica, a lâmpada não vai acender, né? Então isso daqui é o fio de luz, ele carrega a energia para acender a luz lá no final, mas você precisa energizá-lo, você precisa colocar a sua força nele, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, né? Estejam gostando aí desses vídeos e a gente vai continuar falando aí, né? Tem muito assunto para falar e a gente vai pincelando aí um ou outro tema. E vão escrevendo aí se vocês estão gostando ou não, né? Curtindo, tá bom, pessoal? Fiquem todos com o nosso Pai Olorum, que ele possa abençoar todos vocês, que assim seja.